Oi, Oiê, gente. Tá ok entrou? de áudio, de vídeo? Vão avisando a gente como é que tá. Se tá ok. Tá bom a luz aí, Marina? Tá bom, Luz. Tá, tô sem fone, qualquer coisa eu coloco o fone, se, né, se precisar. E daí, tudo certo? Vamos dar um tempinho acho, pro pessoal entrar, né? Uhum, vamos esperar o pessoal ir chegando. Vocês vão avisando a gente caso dê algum problema técnico de vídeo, de áudio, pra gente tentar resolver de forma mais ágil possível. Oi, prof. Oi, Léo. Tudo certo, tá ótimo. Olha os petianos aparecendo aí, ó. Ah, que bom. Vamos dar um tempinho. Eu não consigo. Tu vai conseguir vendo o... Ó, minha mãe. Tu consegue ir vendo o tempo aí, né, Marina? Porque aqui eu não consigo ver o Uhum. relógio. A gente começou exatamente às 7. Então a gente tem Tá. até às 8, certinho. Tá, ok. Tranquilo. Vamos ver aqui. Para quem tá chegando, a gente vai esperar um pouquinho. Ai, a prof. Saudade também, prof. Acho que dá para ir introduzindo um pouquinho, daí depois a gente começa a conversar. Pode ser? Pode ser. Uhum. Então tá. Olá, pessoal, uma boa noite a todos. A gente está aqui então trazendo mais uma live para vocês, que a gente já vem trazendo há algumas semanas. Para quem não está habituado, né, nas nossas lives, a gente sempre traz a palestrante e sempre alguém que represente o grupo Pet Odonto para poder auxiliar nesse andamento, para poder trazer os questionamentos que vocês fizeram previamente e dar uma ajudadinha. E o nosso tema de hoje, então, é um tema que a gente via constantemente nos nossos questionários avaliativos do Atualiza, do Sala Aberta, que é a odontologia legal. Dentro da nossa universidade, nosso curso, a gente não tem essa área como uma disciplina. A gente tem como um plano de ensino lá dentro da Saúde Coletiva 3. Então, a gente convidou a Carolina Rodrigues para vir aqui conversar com a gente. Eu vou deixá-la se apresentar para vocês e vou pedir também para que ela comente um pouquinho sobre como o programa auxiliou na formação dela, né? Já que ela também é uma petiana egressa. Então, vou passar a fala para ti, Carol. Então tá, muito boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer muito esse convite do PET. Como a Marina falou, eu sou petiana egressa desse programa que não tenho nem palavras para dizer o quanto ele auxilia, né, nessa questão de tu conseguir conversar, de tu ter posicionar, de ter responsabilidades a mais extracurricular, né? Então, é um programa aí que eu sempre que eu puder, eu vou parabenizar vocês, inclusive por esse projeto das lives, né? Que eu sei que vocês não conseguem ficar parados com essa É, quarentena aí, não tinha como, e já que não tem sala aberta, já que não tem atualiza, vamos fazer uma live. E é isso aí, um programa muito, muito legal. O professor Leandro saiu, agora entrou nossa professora Luísa, de saúde coletiva. Também tenho certeza que vai chegar aí com muitas ideias e vai, com certeza, agregar muito no grupo. Então, a Marina falou, né? Meu nome é Carolina, eu me formei o ano passado e estou fazendo especialização em odontologia legal, tá? Então, para começar, eu ainda não sou especialista, só para deixar assim bem claro, se alguma coisa eu não souber responder, enfim, a gente está sempre tentando
se atualizar e ter cada vez mais conhecimento. Comecei o curso esse ano e estamos aí, né? Isso aí. Então, Carolina, conta pra gente como é que foi esse teu interesse na odontologia legal, já que na graduação a gente tem bem brevemente sobre essa área. Como é que foi que despertou esse teu interesse? Uhum. Eu acho que essa dúvida justamente acontece em função de não ter na graduação, né? Porque a gente tem várias cadeiras e acaba que cada um se identifica com alguma coisa diferente, seja a cirurgia, seja a saúde coletiva, seja pélio, enfim, e depois acaba querendo se especializar nisso, né? E a odonto legal não temos na grade curricular, mesmo depois do novo currículo, né? Que antes não tinha em nenhuma cadeira, né? Aí no FSM, quem se formou comigo, ou estava antes, sabe? Depois do novo currículo, acabou que foi implementada na saúde coletiva. Né? Alguma coisa, obviamente, mais código de ética, até me corrijam se eu estiver errado, mas que eu li era mais código de ética que a gente tinha. Então, curiosamente, meu interesse surgiu num sala aberta do PET. Eu recém tinha entrado como petiana e foi um sala aberta que foi ministrado pela Gabriela Calduro e pela Alissa. As duas são especialistas também já, né? Estavam começando, acho que a Alissa estava se formando e a Gabriela já estava começando o curso de especialização. Então foi lá que eu despertou meu interesse, assim, eu brinco que eu me sentia meio que o peixinho fora d'água, assim, às vezes na universidade, que todo mundo se identificava muito numa disciplina clínica, assim, Uhum. e eu gostava um pouquinho de cada coisa, mas não tinha aquela vontade de me aprofundar, né? E gostava bastante de saúde coletiva, que é uma área que eu considero que é bastante afim, né, com o odonto legal. E aí me interessei, era no início do curso, assim, comecei a pesquisar sobre o assunto, conversar, ver onde tinha especialização, ver como é que era. Depois, no estágio final, eu tive a oportunidade de estagiar no Instituto Médico Legal, aí em Santa Maria, tá? Que tem uma dentista odontologista lá, a Fernanda. E é uma oportunidade para quem se identifica, ou quem sabe a partir de hoje tenha uma certa afinidade pela área. E seria mais ou menos esse o caminho aí para quem é da UFSM. Então, a gente pode dizer que a odontologia legal, ela é considerada como uma especialidade, uma especialização. Sim, sim, é uma especialização. É uma especialização, não é só uma área assim. É uma especialização. Uhum. E tu pode explicar pra gente como é que funciona o mercado de trabalho? Se ela é apenas para a área criminal, como que funciona? Tá, eu vou começar dando assim meio que um conceito um pouco mais geral, né, do que é a especialidade do odonto legal e falando de uma maneira bem genérica, assim, só para o pessoal entender, eu diria que é a parte da odontologia que está a serviço da justiça, tá? Independente de qual área for, seja área penal, né, criminal, área civil, área trabalhista, questões administrativas, éticas. Então, o que acontece? Tá rolando um processo lá contra um cirurgião dentista e quem julga se o cirurgião dentista tem responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo, que estão pedindo, é um juiz. Só que o juiz, ele é formado no curso de Direito, ele não tem os conhecimentos técnicos que a gente, cirurgião dentista, tem para poder ter uma decisão justa, né? Então, o cirurgião dentista ou odontologista entra justamente nessa parte para auxiliar, né? Enfim, que seja feita uma correta, que seja feita justiça mesmo, né? Em relação com todo um estudo das técnicas em odontologia. Aí tu me perguntou do mercado de trabalho, né? Se é só criminal. Acho que Isso. eu dei uma faladinha de que não, é a parte mais conhecida da odonto legal, é essa parte criminal, parte penal, né? Mas não é só ela. Então vamos falar um pouquinho
sobre toda essa abrangência que a odonto legal ela, ela tem, né? Então, começando na parte criminal, que é a parte mais conhecida, só um pouquinho, é a parte mais conhecida de todo mundo. Na área criminal, tu tem que fazer o concurso, tá? Então, assim, se tu quer trabalhar em odonto legal nessa parte criminal, é em concurso. Então, assim, existe uma certa diferença entre os estados na questão do cargo propriamente dito, tá? O nome do cargo. Então, quando tu for fazer um concurso para odonto legal, para essa área de dentista no odonto legal, tu tem que ver qual que é as atribuições do cargo, tá? Sempre que tu for abrir um edital de algum concurso, vai ter lá as atribuições do cargo, ou seja, a pessoa, no que ela vai trabalhar, né? Que ela pode trabalhar, entrando e sendo nomeado naquele cargo. Aqui no Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, existia o cargo de odontologista, tá? Que ele só trabalhava com questões ligadas à odontologia, ou seja, ligadas à boca e da região da cabeça e pescoço, e existiam os peritos criminais da área de odontologia. Esses peritos criminais, eles poderiam flutuar em outra perícia criminal. Ou seja, pode fazer perícia em veículos, fazer perícia de local de crime, de imagem. E depois, não vou me recordar exatamente o ano que isso aconteceu, ocorreu como se fosse uma fusão assim, dos cargos, e então aqui no Rio Grande do Sul agora todos são peritos criminais área odontologia, e tem as mesmas atribuições. Só que depende da área do que tu vai trabalhar, depende do que aquele estado está precisando naquele local, se precisa de alguém no local de crime, se precisa de alguém realmente na parte do adulto legal. Então, isso aí realmente vai depender muito das atribuições do cargo que vai estar lá no edital. Na Polícia Federal também, eu sei que é assim. O último concurso que saiu de perito era especificado lá no edital, perito criminal, área tal. Tem várias áreas, né? Não é só odontologia, só a graduação em odontologia que pode fazer. Então, ele funciona dessa forma. Falando um pouquinho mais sobre os concursos dessa área criminal, é importante, quem já pensa um pouco em seguir essa área, então é importante saber que tu tem que ter uma certa afinidade com as áreas do direito, tá? Com a disciplina do direito, porque a maioria dos concursos tu vai ter questões específicas de odonto legal, mas também português, tá? Sempre qualquer concurso não adianta, tem que saber português, tem que estudar português. Mas também cai muita coisa de direito, ou seja, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processo penal. Tudo isso cai, claro que com noções, né? Não vão cair questões a nível de graduado em direito, por exemplo. Mas tu tem que ter uma boa noção sobre isso, até porque a questão do odonto legal também tu tem muita afinidade com essa área, né? Então, tem que saber dessa parte. Outra coisa que é importante falar também é que no concurso tu só precisa ser graduado em odontologia, tá? Não precisa ser especialista em odonto legal. Claro que se tu for especialista, sempre nos concursos vai ter uma etapa de prova de títulos, né? Pelo menos na maioria. E a prova de títulos, se tu tiver uma especialização, se tiver um mestrado, se tiver um doutorado, tu vai pontuar, tá? Então, seria mais nessa questão. E por que tu não precisa ser especialista? Existe uma lei, 5.081 de 66, que é a lei que regula a nossa profissão, tá? A profissão de cirurgião dentista. É uma lei que todo mundo deveria saber, pelo menos os dentistas, né? Que as pessoas não conhecem muito, quem quiser dar uma olhadinha lá. Mas tanto lá quanto no Código de Ética está muito bem especificado que o cirurgião dentista, uma das suas atribuições é fazer perícias, tá? Então, não tem por que exigir ou achar que só um especialista possa fazer, né?
ou até mesmo em outras áreas, se tu vai fazer uma perícia que envolva a área de ortodontia, assim, por exemplo, tu não precisa ser especialista em ortodontia para fazer aquela perícia, porque uma das atribuições do cirurgião dentista é fazer as perícias, tá? Então não tem essa obrigatoriedade de ser especialista em odonto legal. Então, assim, na questão dos concursos, é importante dizer que na verdade eu já falei, né, que vai depender bastante de qual área qual área da perícia criminal que tu vai trabalhar, mas tu vai trabalhar, por exemplo, lá em Santa Maria, lá no IML, que eu estagiava com a Fernanda, ela trabalhava com lesões, muito com lesões em vivo, ou seja, lesões corporais na própria pessoa, na região de cabeça e pescoço. Aí, claro, tem os casos de necropsia, né, às vezes que vai ter o cirurgião dentista ali envolvido, mas muitas vezes é no vivo. Marcas de mordida também vai ser feita a perícia pelo dentista. E uma área também que é bem interessante, que é uma opção para o dentista que gosta dessa área, é o cargo de papiloscopista. O que é o papiloscopista? É aquele profissional que vai trabalhar com as marcas digitais, não só das mãos, mas é a mais conhecida das mãos, que é a datiloscopia, que faz o estudo das papilas, dos sulcos que a gente tem nos nossos dedos, né? Tanto das mãos como nos pés, a gente tem também. E é uma área, uma questão que a gente estuda também em odonto legal, e é uma área que pode ser explorada pelo dentista que gosta dessa questão, né? Até porque um ponto negativo, digamos assim, é que os concursos não tem muito concurso, tá? Então, os concursos vão ser o quê? Dos estados e da Polícia Federal. Então, assim, não é sempre que vai abrir, às vezes não tem, abriu para, por exemplo, o último concurso da Polícia Federal em 2018 abriu para perito várias áreas, não abriu para odonto, para perito área odontologia. Então, é uma opção também para quem gosta, né? E um cargo bem legal aí de papiloscopista. Então, agora falando um pouquinho da área civil, tá? Também é uma parte do mercado de trabalho que poucas pessoas conhecem, então eu já falei da mais conhecida, que é a criminal. Aí a parte civil. O que acontece? Quando está acontecendo um processo ali, o juiz ele vai nomear um perito, tá? Então, o perito nomeado para o caso, ele é de confiança do juiz. O juiz tem uma lista lá de peritos e ele vai escolher de acordo com a opinião dele ou com a formação do dentista. Então, ele é o dentista de confiança, o perito é de confiança do juiz, tá? Então, pode ser designado por um juiz para fazer uma perícia. Aí vai lá, vai acontecer o processo, a perícia vai ser marcada, tu vai marcar com o paciente, vai fazer o exame, vai elaborar um laudo, enfim, tem toda essa questão, assim, digamos, da logística da perícia. E, por outro lado, também a gente tem o cargo, não, mas a função do assistente técnico, tá? O assistente técnico, ele já não tem a ver com o juiz, ele tem a ver com as partes, ou seja, com quem entrou, que é o autor, digamos que é um paciente que está entrando contra um cirurgião dentista. Então, tu pode ter um assistente técnico do paciente, que é do autor, e um assistente técnico do réu, que seria o próprio cirurgião dentista. Então, esse assistente técnico vai auxiliar em todo esse processo. O que acontece? Na perícia, no laudo que o perito tem que fazer, existem alguns quesitos que tu tem que responder. Então, e esses quesitos são feitos pela parte, né? Tanto pela parte autora, que seria do paciente, tanto pela parte réu, que seria o cirurgião dentista. E esses quesitos, eles são formulados para tu saber o que o perito tá vendo ali, digamos assim, né?
Então tem que ser quesitos bem formulados. Acontece que não é obrigado a ter assistente técnico, né, nessa questão, pode ser só o advogado, então muitas vezes o advogado que faz os próprios quesitos. Só que o advogado, como eu falei lá no início, né, ele não tem o conhecimento técnico que nós dentistas temos, então o papel do assistente técnico é bastante importante, tá? Então ele é contratado pelas partes ali trabalhando junto com o advogado. Tá? Então, essas perícias cíveis vão ser de ressarcimento de danos, de valoração de dano, estético, alguma coisa sobre arbitramento de honorários. Então, ele é uma área que tem bastante demanda, assim, até porque hoje em dia, infelizmente, até eu poderia dizer, a gente está vivendo uma judicialização da saúde, né? O que seria isso? Está ocorrendo muito processo contra não só o cirurgião dentista, como médicos, né? Enfim, está acontecendo muito isso daí. Então, é uma área que acaba sendo um mercado de trabalho aí bem interessante. Também a gente tem a parte administrativa, tá? De exames ocupacionais, auditoria de convênios, por exemplo, também é uma área de atuação do cirurgião dentista nessa parte do odonto legal. E também trabalhista em acidentes de trabalho, que envolvem, por exemplo, ocorreu um acidente de trabalho que envolve lesões na face, né? O dentista pode fazer essa perícia. Eu diria também na parte acadêmica, porque na parte acadêmica a gente essa desvantagem que não é em todos os cursos de odontologia que tem a cadeira de odontologia legal, né? Infelizmente. Então acaba diminuindo um pouco o mercado de trabalho para quem quer seguir a cadeira acadêmica. Só que nos cursos de pós-graduação, as disciplinas de bioética e ética e legislação são obrigatórias. Então, todo o curso de pós-graduação em odontologia vai ter que ter essas disciplinas com uma carga horária mínima ali, né? Então, é uma área que é uma área muito que vai ao encontro, né, do cirurgião odontologista. Então, também é uma área aí que pode ser bastante explorada. Também consultoria e orientação profissional, né? Porque, como eu falei, está ocorrendo essa judicialização da saúde, então, quanto mais o dentista puder se precaver, né? Questão de documentação, prontuários, tudo que puder se precaver e fazer uma documentação correta, é melhor, né? Então, o odontologista pode trabalhar nessa parte de assessoria também. Tá? Eu trouxe aqui também sobre essa questão do mercado de trabalho, os números de odontologistas inscritos no conselho, né, a nível de Brasil. Então, são 779 inscritos, tá? E a gente é um total de 120.772 dentistas. É pouco, né? Claro que é Muito pouco. pouco. Vai comparar com outras especialidades, como orto, como implanto, que tem uns 20 mil inscritos, né? Mas, como eu disse, é uma área que não tem, assim, a demanda de concursos, enfim, não é muito grande, por isso que a gente não tem tantos inscritos assim, mas eu acho que é uma área que cabe ainda, tem espaço para bastante gente, né, que se interessar. Acho que é isso daí. Pouquinhos. E é uma área bem abrangente, né, no mercado de trabalho. A gente não tem tanto conhecimento, a gente não sabe como tem esse leque, né, de oportunidades. Mas conta então pra Sim. gente como é que é a rotina de um odontologista. Bom, a rotina vai depender do que tu vai trabalhar, né? Que eu falei, tem várias áreas, mas se tu for fazer perícia civil, tu vai ter que marcar uma perícia, vai ter que ir lá no consultório, fazer o exame do paciente, vai ter que fazer muito laudo, né? Sentar e escrever os laudos, que não é uma coisa fácil, não é só responder quesitos, como muitas pessoas pensam, né? O laudo, ele tem um certo grau, né, de dificuldade, é quase uma monografia, dependendo do caso que tu pega, tem que referenciar. Então, na questão civil é isso, né? E na criminal vai depender da área que tu for te interessar e que tu for trabalhar, né? Uhum.
Então a gente recebeu uma pergunta, ela é bem simples, mas eu acho que é bem importante, que a gente no início do nosso curso, lá no primeiro ano, a gente tem contato nas anatomias práticas com peças anatômicas, com cadáveres. E para alguns acadêmicos não é lá a melhor experiência por causa daquele cheiro forte característico do formol, né? E como é que é, então? A pergunta foi, né? Como é que é essa situação de trabalhar com cadáver, se é difícil, como é que tu acha que é? Sim, bom, eu não tenho muita experiência, admito que eu ainda não tenho muita experiência nessa questão, assim, né? O que eu tive de experiência foi no Instituto Médico Legal durante o meu estágio, né? Que daí a gente acompanhava bastante necropsia. A Elô, não sei se a Elô tá aí, mas a Elô sabe que dependendo do caso, o bicho pega, assim, o cheiro é muito forte. Então, assim, se tu tá lá na anatomia e tu não consegue trabalhar ali com os cadáveres, vai complicar. Não pode. Tem que ter um pouquinho de sangue frio, assim, né? Não vou dizer que, nossa, eu entrava lá e era a melhor experiência do mundo. Não, né? Mas tu tem que. Acredito que é uma coisa que tu vai te acostumando. Enfim, não tenho muitos problemas em relação a isso. Eu acho que eu ia falar uma coisa que agora eu me lembrei, que tinham perguntado se é uma especialização, né? Então ela Uhum. é uma especialização e aqui no Rio Grande do Sul a única que tem é na BORS lá em Porto Alegre, tá? Que é a que eu faço, coordenada pelo professor Mário. E assim, quem tiver interesse, super indico, ela é muito boa. Isso aí. E quanto à questão da responsabilidade civil do cirurgião dentista? Acho que eu esqueci de falar uma coisa aqui, Marina, sobre Uhum. essa Vamos parte voltar, aqui então. dos cadáveres, que eu anotei aqui umas coisinhas para não esquecer. Que eu queria, na verdade, só complementar, assim, mostrar o quão importante é o odontologista em algumas questões que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Essa questão dos cadáveres, por exemplo, o que acontece? Existem alguns casos famosos de aviões quando cai, corpos carbonizados, e o que acontece? Existem três meios primários de identificação. Então, o que acontece? Chegou lá um corpo e ele não está identificado, eu preciso saber quem é aquela pessoa para entregar para a família, enfim. Então, o primeiro método que vão tentar utilizar é a papiloscopia, tá? Então, é tentar colher a digital daquele cadáver, enfim. Existem algumas técnicas, dependendo de como que tá o corpo, tu consegue, é até meio bizarro assim, mas tu consegue tirar, é como se fosse uma luva, tirar a pele daquele cadáver, colocar no dedo do papiloscopista e ele faz a marca para tu conseguir fazer a comparação, né? Como é que acontece essa questão da comparação da papiloscopia? Existem alguns padrões ali, de questões do. Tem tipo de um, digamos que um triângulozinho na nossa digital, que é um encontro de três partes, assim, dependendo da posição, é uma classificação. E o que acontece? Ela é feita por confronto. Tá? Essa parte de identificação sempre vai ser feita por confronto. Vai ter a da pessoa que tu acha que pode ser e vai ter a que tu colheu, né? E ali tu vai procurar 12 pontos que sejam característicos iguais. Ou seja, são, por exemplo, lá no meio da digital tem uma partezinha que tem um pontinho separado. E no mesmo lugar tem na outra. Então, assim, ó, a odontologia legal nessa parte de comparação, ela é muito de comparação, isso que eu quis dizer. Ela é muito de comparação, tem que ter paciência, tem que olhar, tem que ver se realmente é aquilo e é igual, né? Então tá, a primeira é a papiloscopia. E a segunda já é o exame odontolegal, ou seja, pelas arcadas, tá? Então, Uhum. qual que é a importância disso? Depois do terceiro seria o DNA. Então, o teste de DNA seria o último. Então, essa questão das arcadas, por isso que é tão importante o próprio cirurgião dentista ter essa documentação correta.
ter uma panorâmica, ter os modelos, ter tudo guardado. Depois a gente vai falar, acho que um pouquinho sobre essa questão de prontuários e até quanto tempo tem que guardar, né? Então, ter tudo guardado, tudo armazenado da maneira correta, porque pode auxiliar muito em casos que tu tem que identificar, para não precisar fazer o teste de DNA, né? Acho que Uhum. era isso que eu tinha esquecido Tem de vários falar. casos famosos também, né? Teve o acidente do avião da TAM, teve Uhum, Brumadinho, que foi uhum. necessário também entrar um odontologista. Com certeza, muito necessário e muito importante, né? Por isso que a gente tem que Sim, valorizar bastante a é nossa verdade. área. Então, Isso. voltando para a pergunta, como é que é a questão da responsabilidade civil do cirurgião dentista? Tá, então assim, nessa parte civil, o que que acontece? Existem 5 quesitos que a gente tem que observar para tu poder responsabilizar o cirurgião dentista por aquilo que está sendo, que ele está sendo acusado, digamos assim, né? Então, quais são eles? O agente, tá? Que seria o próprio cirurgião dentista, tem que ter uma conduta, alguma coisa que foi feita. A partir dessa conduta tem que ter um dano, tá? Depois tem que ter um nexo causal entre aquela conduta que foi feita e o dano. E o último seria a culpa. Tá, então assim, essa questão da responsabilidade civil tem 2 tipos, tá? Não vem muito ao mérito, mas tem 2 tipos. Um tu precisa desses 5 requisitos, tá? Que é a subjetiva, que é a do cirurgião dentista. E outro, tu não precisa de um deles, que é a culpa, tu não precisa provar a culpa. Mas na questão de tu entrar contra um cirurgião dentista com um CPF, né, pessoa física, ela tem que provar a culpa. Se for entrar contra a clínica, que é um CNPJ, daí tu não precisa provar a culpa, tá? Então, assim, essa é bem importante tu dizer também que essa questão da culpa não é o perito, não é o dentista que vai dizer se o dentista tem culpa ou não, tá? Quais são as as 3 modalidades da culpa? Imprudência, negligência e imperícia, tá? Então a imprudência ela vai estar relacionada com alguma coisa que esse acusado fez e não teve as cautelas necessárias, tá? Por exemplo, vai fazer uma abertura ali coronária, usou muita pressão na broca, não utilizou a broca sem ponta ativa, e acabou perfurando, tá? Ele foi imprudente, ele fez uma coisa além do que ele deveria fazer, ele tinha que ter sido mais cauteloso. A negligência é quando tem mais a ver com a questão de omissão, tá? Ela tem a ver com uma coisa que tu deveria ter feito, mas que tu não fez. Então, por exemplo, tá fazendo um tratamento endodôntico e o paciente engoliu ou aspirou a lima, porque o dentista não estava usando o isolamento absoluto. Então, ele foi negligente porque ele não fez algo que ele deveria fazer. E a imperícia daí vai ser mais relacionado aos conhecimentos técnicos, né? Quando o cirurgião dentista ele extrapola os limites do conhecimento dele, né? Ele está fazendo algo que ele não tinha conhecimento para fazer. Então ele foi imperito. Então no processo vai ter que ser provado, digamos, vai ter que ser provado essas 5 características para tu poder responsabilizar o cirurgião dentista por aquilo que ele está sendo acusado, né? Mas o que eu ia dizer antes, que o importante é que não cabe ao perito dizer se o dentista teve culpa ou não. Cabe ao perito lá na perícia dele, como eu já expliquei, vai caber no laudo que ele vai escrever, ele tem que dizer se existe um nexo causal entre a conduta que foi realizada, a conduta do cirurgião dentista, e aquele dano que ocorreu, tá? A culpa não é o dentista não é o perito que julga, tá? É o juiz. É o juiz que vai, Uhum. baseado em todas as provas, baseado no teu laudo, principalmente, que ele vai dizer se o réu foi negligente, imprudente ou imperito. Isso aí. Uhum. E da questão do TCLE, tem algum que seja específico para a doença da Covid-19?
Tá, eu acho que essa é uma oportunidade para a gente falar um pouquinho do TSLE, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o prontuário não é só uma ficha clínica. Isso aí na universidade também é Uhum. bem, eles têm bastante Sim, cuidado, né, com essa questão do prontuário. Eu sei bem que foi enfatizado. mudado já, depois que a Alissa foi professora convidada de odontologia legal, o prontuário foi modificado, Uhum. foi feito de uma maneira Tá mais sim, correta, mais completa. prontuário, tá Uhum. gigante. Acontece, acontece. Bem completo. E, enfim, o TCLE, assim, o prontuário, então, ele é feito de vários documentos e ele é dividido entre documentos essenciais e documentos secundários, tá? O TCLE, ele tá dentro dos documentos essenciais. Então, ele é direito do paciente ter todas essas informações claras, né? Qual que é o objetivo do TCLE? É informar o paciente, não, ao contrário também do que a gente acaba pensando que é uma proteção, acaba sendo uma proteção do dentista, né? Para dizer, não, eu informei. Mas o objetivo principal é informar o paciente de tudo aquilo que pode acontecer, o que vai ser feito, quais são os riscos, né? Então, o paciente ele tem direito de ter essas informações. E também o TCLE, ele tem que ser de uma maneira, tem que ser escrito de uma maneira clara, tá? Não adianta colocar vários termos técnicos ali que o paciente vai ler, não vai entender o que está falando e vai ficar com vergonha de dizer que não entendeu e só vai assinar, tá? Tem que ser de maneira acessível para ele realmente poder dizer que ele está ciente de que ele entendeu e que ele teve todas as informações, tá? Uhum. A nossa profissão, ela é muito, ela tem que estar sempre muito ligada ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Nós somos prestadores de serviço, a gente tem uma relação de consumo com os pacientes, tá? E lá no Código de Defesa do Consumidor, é dito que é realmente um direito do paciente de ter essa informação. Até o que acontece, assim, nesses casos de processo na área civil, em função que pedem indenização, né? Existem duas causas de pedir que a gente chama. Que uma é por erro profissional mesmo, que vai entrar nessa questão de tu poder, de tu ter que provar a culpa do cirurgião dentista e mais todos aqueles 5 elementos, né? Um erro profissional, ou então a informação, a falta de informação. Mas é isso que tem acontecido. Os pacientes estão entrando porque não tiveram a informação adequada e eles tinham que ter, tá? Então é por isso que é muito, muito importante no TCLE, é claro, tá? Não adianta tu depois dizer que tu deu a informação, enfim, e acaba que não deu, né? Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado nessa questão do TCLE. Mas voltando à pergunta do Covid, né? Então, é um assunto bastante atual, está tendo bastante discussão, mas conversando com o professor Mário, né, com o professor, ele chegou à conclusão de que não tem muita necessidade não de tu fazer um TCLE específico do Covid. Por quê? Como eu comentei da questão do nexo causal, né? Acho que todo mundo entendeu mais ou menos o nexo causal, que é de tu poder relacionar aquilo que está acontecendo, aquele dano que está sendo alegado, com alguma conduta. Só que não tem como não vai ter como tu dizer aonde que o paciente, que o paciente contraiu o vírus, né? Não tem como tu dizer, ele pode ter pegado lá na porta do consultório, ele pode ter se contaminado no corrimão do prédio do teu consultório, enfim, então não tem como tu fazer esse nexo. Então, assim, a maneira do profissional se resguardar nessa questão aí seria mais realmente ele seguir todas as orientações que estão sendo feitas, né? Que a questão de toda a biossegurança ainda mais rígida do que já era. A gente sabe que nós dentistas já tínhamos uma questão de biossegurança bem importante, né? Todo mundo, a gente sabe que a gente é uma das profissões Hum. mais acometidas e em risco, né, nessa questão do Covid, mas agora está mais rígida ainda. Então, assim,
é cuidar, é utilizar e fazer o bochecho antes do paciente. Tem toda uma questão lá que todo mundo pode procurar para se informar bem. Mas o TCLE específico para COVID não teria necessidade. Uhum. Tem uma questão também, Carol, que é bem atual, né? O pessoal sempre posta foto do antes e do depois, até porque a gente é uma profissão que trabalha muito com a imagem. Como que ficaria essa questão legalmente da postagem de foto antes e depois? Tá. Assim, essa questão do antes e depois eu também lembro que é uma coisa bem trabalhada durante a graduação. Que todo mundo sabe, no código de ética tá lá específico que não pode utilizar fotos de antes e depois, tá? Isso tá lá no código de ética. O que acontece? No ano passado, o CFO liberou uma resolução, então, liberando, regularizando, digamos assim, toda essa questão do antes e depois. Quem quiser procurar depois para ler, 196 de 2019, tá? Tá lá todas as especificações de como tu pode fazer esse antes e depois sem fazer uma infração ética. Que não pode utilizar imagens, nem vídeos, enfim, de transoperatório, né, ou do decorrer ali do tratamento, tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido, tem que ter o consentimento do paciente que tu pode publicar, que tu pode usar aquelas imagens. Tem que ser feito pelo cirurgião dentista que está publicando, colocado o CRO dele, né, especificado que foi ele que fez, e não pode ter nenhuma imagem que remeta à publicidade de materiais, ou algo assim, ou algo que caracterize a mercantilização da odontologia, né? Mas assim, é polêmico esse assunto, o pessoal vai Uhum. querer ver cabeça aqui. Eu sei que é o que está na lei, tá? O que eu estou dizendo não é a minha opinião, eu entendo o profissional, ele tem essa questão de mostrar o trabalho dele, né? Mas o CFO, ele publicou essa resolução apenas com a assinatura do presidente do CFO. E para tu mudar o código de ética, fazer modificações, deveria ter o consenso de todos os conselhos regionais. E isso não aconteceu quando foi feita essa resolução. Então aí que fica a ambiguidade, tá? Mas assim, então se eu tivesse que dizer pode, eu diria que não pode, porque na verdade a gente tem uma hierarquia desses dispositivos legais que a gente chama, tá? Uhum. A resolução ela está abaixo do código de ética. O código de ética está acima, então o que vale é o que está no código de ética, e o código de ética não foi modificado porque não foi feita essa questão com todos os conselhos regionais. Então, na verdade, não pode, mas se for fazer, que esteja seguindo todas as orientações lá do CFO na resolução que foi lançada. Outra Uhum. coisa também que tem que cuidar bastante nessa questão do antes e depois é que é o seguinte: a odontologia é uma ciência de meio, tá? Então inclusive, a gente luta muito para que seja vista e seja considerada uma ciência de meio e não uma ciência de fim. Ou seja, que tu tem que ter aquele resultado final, tá? Porque a gente sabe que a odontologia ela é biologia, né? Não é matemática, não tem como tu prever algumas coisas. Cada paciente é um paciente, cada organismo reage de uma maneira diferente. Então, ela é uma ciência de meio. Mas o que acontece? Falando de novo do Código de Defesa do Consumidor, que a gente está muito atrelado, né? No Código de Defesa do Consumidor, ele fala que toda publicidade ela vai estar dentro do contrato que pode vir a ser feito com o paciente. Ou seja, se tu fez uma publicação do antes e depois, de lentes de contato, por exemplo, né, as facetas, e o paciente acha que não ficou da maneira como foi feita a publicidade, não ficou igual aquele sorriso ali da foto do Instagram, ela vai ser considerada uma ciência de fim e não mais no e-mail, tá? Porque foi feito um contrato. Aquela publicidade é um contrato com o paciente. É aquilo que tu prometeu, é aquilo que tu tem que cumprir. Então, por isso que
a gente tem que orientar a ter bastante, bastante cuidado mesmo nessa questão das fotos do antes e depois. Uhum. Ainda mais agora que a gente está sempre mais mostrando pela Uhum. internet, usando dispositivos Sim, agora eletrônicos. não adianta, né? O Uhum. Instagram virou, tanto que a gente está aqui fazendo a É, live pelo Instagram e é o método, exatamente. o método que todo mundo mais utiliza e até mais utilizado agora do que o próprio Facebook, né? Então tem É, muito, mas o pessoal tem que tomar cuidado com essas questões legais aí, né? sim, com certeza. E outra coisa que a gente já está falando, né, de tecnologias e atualidade, dentro da nossa clínica ainda tem alguns professores que preferem utilizar o prontuário de papel mesmo, que a gente anote. Mas também tem alguns professores que gostam mais de tecnologia, gostariam de se atualizar, e tem essa questão então do formulário eletrônico. A gente pode Uhum. usar ele e aproveitando também que a gente está falando de formulário, puxar também aquela questão de quanto tempo que a gente tem que guardar os formulários dos nossos pacientes também. Tá. Assim, o formulário digital, ele pode sim, o prontuário digital, ele pode sim ser utilizado. Mas o que acontece? O prontuário de papel, ele já tem uma presunção de veracidade, tá? Então, o que acontece? Tu tem aquele prontuário de papel, num primeiro momento, tu toma aquelas informações que estão ali como verdadeiras, tá? Que é mais difícil, digamos assim, tu alterar uma coisa que estava escrito ali na caneta e escreveu por cima, rasurou. Existem perícias dessa parte de assinaturas, enfim, que conseguem ver até quando que conseguem ver se foi escrito no mesmo dia, em função da caneta, dá para ver se foi feito aquela escrita por cima, enfim. Então, o prontuário de papel ele tem essa questão da presunção da veracidade. O prontuário digital ele tem que ser digitalizado de uma maneira correta, né? Não adianta tu chegar, pegar tua scanner de casa, digitalizar tudo e armazenar lá no teu computador. E era isso. Esse prontuário ele não vai ter essa presunção de veracidade porque ele não é seguro. Então ele tem que ter um nível de segurança adequado, tá? Um, tem que ter uma assinatura digital e um certificado digital, tá? Para tu poder ter essa questão de não ser, de tu poder dizer que não foi adulterado, né? Ou pelo menos ser mais difícil de ser adulterado. Isso daí não é com empresas, tá? Tem todo um valor, empresas de software que fazem isso. Mas hoje em dia, com certeza, é uma opção muito viável, né? Que tu perguntou da questão do tempo de guarda, são Uhum. 20 anos que tu tem que ter aquele prontuário guardado a partir da última consulta, tá? Então, o paciente foi no teu consultório o último dia em 2020, então tu tem que guardar aquele prontuário por 20 anos. E se daqui 15 anos ele aparecer de novo no teu consultório e a última consulta dele foi em 2035, fiz as contas certas, né? Aham, tá certo. 2035, mais 20 anos, tá? Então, por isso que realmente essa questão do prontuário digital acaba sendo mais viável, tá? Mas tem que ser feita da maneira correta. Uhum. Ok, então. A gente recebeu uma pergunta também de um tema bem polêmico, que as pessoas falam na internet até, inclusive, que seria sobre esse termo de usar doutor e doutora para dentistas. Como é que fica essa questão legalmente? Tem algo que diga que pode? Assim, essa questão do doutor, doutora, é uma questão mais cultural, assim, né? O pessoal do direito deve saber bastante que tem uma história de que na época de Dom Pedro, ele autorizou que fossem chamados de doutor o advogado e o médico, tá? Mas assim, não sei se é verdade, eu não sei se é história, enfim, eu pesquisei um pouco Uhum. sobre isso, tem gente que afirma que isso realmente aconteceu, outros que dizem que não tem nada que possa provar isso, mas se é verdade ou não, enfim, o cirurgião dentista não tá dentro desse, não é médico nem advogado, né? Então, o correto não seria chamar, tá? É
fulano de tal, cirurgião dentista, né? A gente se forma e a gente recebe o grau de cirurgião dentista, não de doutor. Se tu tem um doutorado, daí ok, tu é doutor fulano, doutora fulana, e isso para qualquer profissão, né? Se tem o doutorado, vai ser doutor. Se não, a princípio, não é o mais correto não utilizar esse termo. Uhum. E conta pra gente também sobre as disciplinas da nossa graduação. Quais que tu te recorda que tu tá tendo mais agora nessa tua nova etapa da especialização? Conta pra gente. Qual que tem mais relação, assim? Uhum. As Isso? disciplinas que tu mais te lembra, né, da graduação. Sim, com certeza a saúde coletiva, né, que também é a área que vai se preocupar bastante com essas questões éticas, enfim, e Uhum. eu diria também a radiologia, porque como eu falei, a questão de os exames, né, os exames por imagem são muito utilizados em questões odontolegais, né, identificação, enfim, também em perícias, tu tem que ver provar alguma coisa, fazer a comparação dos exames de imagem de antes e depois. Então, é uma área que eu acho que conversa bastante com o adulto legal. Uhum. E tu tem alguma dica para os acadêmicos que estão assistindo e que estão interessados na área e até para os colegas formados que também estão pensando em ir para essa área? Tem algo para dizer para eles? Assim, a minha dica, que foi mais ou menos o que eu fiz, assim, é tu procurar atividades extracurriculares, assim, porque realmente, infelizmente, a gente não tem na grade curricular. Então, é pesquisar, procurar. Se tu realmente já tem vontade de fazer concurso, dá para começar a estudar. Tipo, por exemplo, eu tenho um irmão advogado, né? Então, eu Uhum. comecei a pegar uns conteúdos dele lá, não entendia nada de início, tipo, super aprofundado. Mas se tu tá com vontade de seguir essa área, e se tu tem essa vontade, tu gosta, a princípio, dessa questão da legislação e essa parte do direito, então já começar a estudar, né? E procurar estágio. Eu acho bem importante fazer o estágio, aproveitar que agora a gente tem essa oportunidade de fazer o estágio no IML, porque antes eu não sei dizer quando, mas eu lembro que a Gabriela falou que na época dela ela não pôde fazer estágio lá no IML, não era liberado, as pessoas, os acadêmicos não procuravam essa área, e depois foi autorizado, tá? Então eu fiz estágio lá, no Instituto Médico Legal, ele é ali naquele prédio antigo da UFSM, que tem depois do Caridade ali, enfim, Uhum. é fácil de achar. Quem quiser, então, procurar lá, conversar com o Perto pessoal para do fazer o Crosset, estágio. né? Isso, antes do Grossetti. Antes do Grossetti. Uhum. Então é uma boa, assim. E lá vai ter bastante caso, vai ver muita questão de exame de corpo de delito, né, que é feito lá. Essa questão do exame de corpo de delito até é legal de falar que no nosso caso, na nossa área, realmente o exame é no corpo, né, no corpo do ser humano, que vão ter as lesões envolvendo a cabeça e pescoço. Mas o Sim. exame de corpo de delito, ele acontece em outras coisas também. São os crimes que deixam algum vestígio. Se deixa algum vestígio, é obrigatório fazer aquele exame de corpo de delito. Então, agressões, enfim, as coisas que acontecem, vai fazer o exame no vivo, bastante exame no vivo, né? E aí, como lá tem os médicos também, né, que fazem as necropsias, bastante mais os médicos que fazem, a gente não pegou quando eu e a Elo, a gente estava lá, a gente não pegou quase nenhuma que precisasse do cirurgião dentista, porque não eram corpos que não estavam identificados, então era o médico que fazia necropsia. Mas a gente participava de todos, assim, né? Para saber como é que funciona. Um caso só que era um cadáver que já estava mais putrefeito, enfim, que aí entrou naqueles métodos primários de identificação, que a primeira coisa que foi feita foi a análise da papiloscopia, da dactiloscopia, que conseguiram usar. Então, não foi preciso a cirurgião dentista entrar, né, nessa questão da odonto legal, mas dá para participar, dá para ver tudo lá. Então, eu indico bastante, quem tem curiosidade.
Bem legal, bem bom que a gente tem essa oportunidade agora. Carol, a gente está com Uhum. um tempo um pouquinho curtinho, a gente tem mais 5 minutos. Aí eu Tá. teria mais aqui para te perguntar sobre o salário médio e também quais concursos estão previstos para quais regiões. E tem também algumas perguntas que o pessoal fez aqui junto, mas eu não sei se vai Eu dar acho, tempo de responder. Daí talvez a eu acho gente que as responda nos perguntas eu stories. tenho, tem como tu ter acesso a elas, né? Sim, sim. Daí eu Ah, posso então aí mandar para depois ti. pode me mandar, que eu respondo, dá para Uhum. publicar nos stories bem tranquilo, tá? Isso, daí dá Tá, então certinho. sobre o concurso, rapidinho para finalizar. Então, antes de terminar, só eu queria agradecer de novo muito o convite, tá, do PET. A Estou gente que muito feliz agradece. de poder estar participando e agradecer o pessoal que acompanhou, né? E tá, então falando um pouquinho dos concursos. Tem concurso, pelo que eu andei pesquisando, previsto para a Polícia Civil do Rio de Janeiro e Polícia Civil do Amazonas. Isso é uma questão também, quem gosta de odonto legal tem que estar meio que disposto a fazer concurso em outros estados aí, né? Uhum. Porque Se tem que arriscar. ir onde tem. E aí, eu pesquisei aqui o salário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, 10.300, do Amazonas, 12.000, e o último da Polícia Federal, que foi em 2018, que não teve para odonto, mas teve para outras áreas, 22.600. Então, Uhum. é isso aí, pessoal. Desculpa não poder fazer as perguntas, né? Responder as perguntas, a gente vê depois, mas é que se não terminar agora, acho que não dá para salvar, né, Marina? É, tem esse detalhe, a gente tem que salvar depois no IGTV, daí para quem não conseguiu acompanhar, ou quem chegou na metade, a gente vai deixar salvo para vocês verem. A gente agradece, então, por toda a participação de vocês, pela Carol por ter aceitado esse convite. A gente fica muito feliz quando tem esse retorno também dos nossos egressos, é muito bom pra gente. E Uhum. eu vou deixar salvo aqui e a gente vai publicar as perguntas depois nos stories. Tá bem, gente? Muito Tá bom, obrigada, então. obrigada de Tchau, novo, Carol. pessoal. Beijo, obrigada. Tchau. Tô com uma página no Insta que eu vou falar só de odonto legal, tá? Quem quiser seguir, Vamos tá lá no divulgar. coisa do meu perfil, tá? Então tá, beijo. Tchau, obrigada. Tchau.